Olá, alunos. Eu resolvi gravar esse vídeo para retomar alguns pontos sobre conceitos de derivadas que nós vimos no começo da aula. Por quê? Porque eu percebi que alguns alunos ainda estão com bastante dificuldade em relação a isso, principalmente aqueles que perderam as primeiras aulas. Então, eu estou retomando aqui esse assunto, mas numa abordagem totalmente diferente da que eu fiz. Então, estou lançando mão de um novo recurso, que eu ensinei. Não vou mostrar nenhum gráfico aqui, como eu fiz na aula, vou fazer aquelas demonstrações, tá? E quem sabe vocês acham até que ficou melhor. Depois vocês me dão um toque aí que vocês acharam, tá bem? Então, vamos lá. Bem, então eu coloquei aqui, vamos discutir um pouquinho isso daí. Deixa eu diminuir aqui a minha telinha, senão eu vou ficar atrapalhando. Bom, vamos lá. Então, antes de estudar derivada, vamos lembrar de novo o que é função. Então, função é a relação entre pelo menos duas variáveis, tá? Pode ser duas ou mais, tá? Então, qual que é a lógica da função? Vocês já estão cansados de ver isso, a gente falar isso no começo do curso, vocês já viram na aula de matemática, enfim, tá? Coloquei aqui, ó, a função, na verdade, ela transforma o x, a variável independente, tá? Em um determinado valor, que é a variável dependente, tá? Então, a relação de duas variáveis, sendo que uma está influenciando a outra. É isso que a gente cansou de ver? A que influencia é chamada de independente, exógena, explicativa. E a que é influenciada, dependente, endógena, explicada, e tem vários outros nomes. Tá? Normalmente a gente dá x para a variável independente, o nome, e y para a variável, o nome para a variável dependente. Tá? Mas isso não precisa ser uma regra. Bom, então o que eu montei para vocês aqui é uma lógica. Então, eu quero que você aqui tenha a ideia de que a função, ela é, na verdade, uma maquininha, uma maquininha. Então, deixa eu pegar meu pincelzinho aqui. Então, imagine que você tem uma maquininha, certo? E nessa maquininha você vai colocar aqui uma maquininha, e nela você vai colocar aqui, ó, x, o insumo, a variável independente. Ela vai estar dentro dessa maquininha e vai sair transformada aqui numa outra coisa, que a gente chama de variável dependente. Geralmente a gente chama de y, certo? Ou f de x, na verdade, tá? E o que vai transformar aqui dentro, a regra, né, dentro dessa maquininha, para a gente é a função de x, tá? É a função de x. Então, dada a função de x que tem aqui dentro dessa maquininha, vai depender de como vai sair esse resultado. Então, depende do x que você colocou, da função que está aqui dentro, para determinar o resultado que vai sair aqui, o y, saída. Tá? E qual que é essa função? Vamos supor que eu chamei essa função de, por algum motivo, é uma função segundo grau. Tá? Uma função x elevado ao quadrado. Então, essa é a função. Então, eu ponho aqui a variável x, ela vai passar nessa maquininha, vai ser elevada ao quadrado, vai estar transformando ela, e sai o resultado. Então, isso é uma função. Você vem daqui, transforma a variável, tá? Para sair aqui o resultado. Beleza? Tá, professor, isso daí é ok, não tem problema nenhum. Né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, então, antes, deixa eu tirar meu ponteirinho aqui, aí. Tá? Então, vocês não esqueçam que o y a gente chama sempre de variável dependente de x, né? Y depende de x, o resultado que vai sair aqui, é o resultado da função. Já falei aqui os nomes que a variável y e x podem ser atribuídas, né? Os nomes comuns. Tá bem. Então, vamos pegar aqui um exemplo fácil, só para ilustrar, e depois eu vou entrar com a derivada, o conceito de derivada, em uma nova forma de explicação. Então, vamos lá.
Então, eu tenho uma função aqui que é x ao quadrado, tá? Então, ora, se eu colocar 10 aqui, quanto que vai sair aqui no y? Ora, eu jogo dentro da maquininha, 10, né? Então, dentro da função lá vai entrar 10, dentro da maquininha entra 10. Essa maquininha está pegando 10 e elevando ao quadrado, vai sair 100. Então, aqui sai 100. Se eu colocar 10 aqui, vai sair 100 aqui, tá? Se eu colocar 11 aqui no x, ora, vai sair 121 aqui no y. Vai pegar 11, levar ao quadrado da maquininha e vai sair aqui o y. Então, para cada valor que você põe de x, sai o valor do y. Então, você tem o valor correspondente aí transformado pela máquina. Beleza, até aí tranquilo, professor. Aí a derivada. O que eu disse para vocês que a derivada? A derivada é, na verdade, a divisão de duas variações. Não é isso? Tá? Então, existem várias notações de derivada. Então, já passei várias para vocês aqui, ó, tá? Existem outras, inclusive, então tem aqui embaixo no cantinho da tela. Tá? Então, vamos pegar só esse termo de cima aqui, que é o f. Alguns vai estar y, outros f, enfim. Então, está falando, esse delta aqui, ó. Esse símbolo de cima é quanto variou f, tá? Quanto variou a função, ou quanto variou o y, certo? E embaixo significa quanto variou x. Se eu colocasse só esse termo de baixo, é quanto que variou x. Só esse termo de cima, quanto variou y, ou quanto variou a função, tá? E um pelo outro aqui, ó, certo? Eu estou falando, ó, é a divisão de quanto variou a função, dado que eu variei x. Então, eu mudei x, agora eu não estou falando mais que eu coloquei x e saiu y. Agora, aqui eu estou falando o seguinte, deixa eu pegar meu pincelzinho de novo. Vamos lá. Agora eu estou falando o seguinte, ó. Quanto que variou x aqui? Tá? Vai colocar dentro da maquininha, só que eu quero ver agora quanto que vai variar y. Certo? Quanto eu variei de x aqui, quanto que vai resultar lá em variação de y? Dado que eu variei x, quanto que vai variar em y? E para isso, aqui dentro da maquininha, não é mais a função que está dentro da maquininha de x, certo? Agora, o que está dentro da maquininha é a derivada dessa função de x. Ela que vai mostrar isso para a gente. Então, aqui eu vou usar outra notação de derivada, tá? Vou usar para ficar aqui tá apertadinho. Vou usar a notação aqui, ó. O f com o tracinho aqui em cima. Que é só notação, né? Isso aqui significa, né, a mesma coisa dessa notação aqui, ó. Né? Delta de f, delta de x, que é a mesma coisa dessas notações aqui de baixo. Então, eu estou falando, ora, quanto variou x, qual que vai ser a variação resultante em y? É a notação da derivada, ó. Quanto que, dado que eu variei x, quanto vai variar o f? Então, é a divisão de duas variações. Então, eu poderia calcular num gráfico, em 2 pontos, quanto variou f, quanto variou x. E aí, dividir essa variação de f por variação de x. Tá bem? Bom, então vamos lá. Então, aqui, no nosso caso, dada aquela função, essa função aqui, agora, se eu quiser saber quanto que essa variação vai impactar nessa variação, eu vou colocar a derivada dessa função. A derivada de x ao quadrado é 2x. Professor, mas eu nem lembro das regras de derivada. Tá, a gente já viu isso, mas eu vou retomar depois no próximo vídeo, eu retomo novamente. Mas saiba que a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Depois a gente discute. Agora eu quero discutir com vocês só o conceito. Então, ó, a derivada vai mostrar para mim, derivada dessa função, então a função x ao quadrado, a derivada dela é 2x, tá? Então está aqui dentro. É a derivada, essa função derivada, que vai mostrar para mim, dado que eu variei x, quanto que vai variar em y. Então veja a diferença de função para derivada. A função tem um valor de x e acha o valor correspondente de y, quanto que vai sair de y. A derivada vai me mostrar, se eu variar x em determinado ponto, quanto que vai resultar, vai variar y. Tá? Então vejam bem, antes de ver a derivada aqui, ó.
Então, eu coloquei aqui, ó, derivada da função em relação a x é 2x, a derivada dessa função x ao quadrado, tá? A derivada dessa função aqui é 2x. Então, se eu estou no x igual a 10, né? Eu coloquei aqui na função x igual a 10. Né? Aliás, aqui eu coloquei f, mas é df. df de dx. Né? Estou no ponto 10. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o 2 aqui, ó, tá aqui. E vou pôr nesse valor de x aqui o valor do ponto que eu estou, da função, da variável independente, 10. Tá? Então, 2 vezes 10, 20. Então, a derivada dessa função x ao quadrado no ponto em que x é 10 é 20. Tá? Ou a tangente nesse ponto é 20. E o que significa isso? Significa que, se eu estiver no ponto 10 da função, se eu variar uma unidade de x, o y vai variar 20 unidades. Então, ó, veja que a derivada é a variação. Tá? Se eu variar x, quanto que varia y? Tá? Se eu variar x em uma unidade, y vai variar 20. Mas se eu variar x a partir da onde? Do x igual a 10, que eu estou querendo ver. Se eu quisesse ver em outro ponto, no x igual a 30. X igual a 30. Se eu variar uma unidade a partir do x igual a 30, quanto que vai variar o y? Aí eu colocava 30 aqui no x. Vai ficar 2 vezes 30, 60. Tá? Então, veja bem, eu vou repetir. Ó. A derivada mostra quanto variou a função ΔF dado que eu variei uma unidade de x aqui. Ó. Tá? Mas, para isso, eu preciso saber em que ponto de x que eu estou. Então, eu pego na função derivada aqui, ó, e substituo o ponto que eu estou do x, no caso 10. Então, 2 vezes 10, 20. Então, isso significa que se eu variar uma unidade de x a partir de 10, o y vai variar, vai sair aqui embaixo quanto? Uma variação de 20. Tá? Bom, só que eu falei para vocês que a derivada é sempre um valor, o resultado dela é um valor aproximado. Quanto menor a variação de x, mais próximo da verdadeira variação, né, resultante de y. Então, vejam bem aqui, eu peguei a função para tirar a prova real. Ó. Agora, volta para a função. Ó. Quando x é 10, coloquei lá na maquininha, da função agora, naquela primeira maquininha que eu mostrei para você. A função era 100. Se o x fosse 11, eu colocava 11 na maquininha, a função ia para 121. Quanto que variou aqui? Ó, quando eu saí do x10 para o x11, variou de 100 para 121. Então, variou quanto? E variou 21 unidades. Variou 21 unidades. Certo? Tá bem? Tá, professor. Mas e daí? Ora, eu falei que se você, pela função derivada aqui, ó, está no ponto 10, a derivada dessa função no ponto 10 é 20. Então, significa que se eu variar uma unidade a partir de 10, ou seja, se eu sair do 10 e for para o 11, tá? Qual que vai ser a variação no y? Vai ser 20 unidades. Então, se eu variar aqui uma unidade de x no ponto da função onde x é 10, quanto que vai responder aqui? A variação de y vai responder em 20 unidades. Na verdade, o valor verdadeiro é quanto? 21 unidades, certo? Variou, na verdade, quanto? 21 unidades. Opa! Bom, variou 21 unidades. Porque aqui deu 21 e aqui deu 20. Como eu disse, a derivada é um valor aproximado que te mostra essa variação. Tá? Então, ó, te mostrei a prova real aqui, ó. Tá bem? Bom, e quanto menor for a variação de x, mais próximo o valor da derivada vai chegar do valor real. Você quer ver isso aí? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. Então, pega aqui, por exemplo,
Agora, deixa eu tirar meu ponteirinho. Deixa eu sair daqui, lá para um outro cantinho. Então, pega, por exemplo, suponha que você ainda está no x igual a 10 da função. Só que a variação, tá? A variação a partir do x10, né, vai ser de 0,1 unidade. Então, eu coloquei aqui, ó, sabendo que no x da função igual a 10, a variação na saída por variação de uma unidade na entrada é 20, ou seja, você sabe que no x igual a 10, se você variar uma unidade de x, a gente já viu aqui pela derivada, o y responde numa variação de 20 unidades. Então, é o que eu acabei de fazer aqui para vocês. Você já sabe isso. No ponto do x igual a 10, para cada unidade que você varia o x, a função, o resultado lá do y vai variar 20 unidades. Tá? Isso que eu estou falando. Imagine que, por exemplo, eu estou falando, ó, com 10 trabalhadores eu produzo 100 unidades do produto. Se eu tiver 11 trabalhadores, eu produzo 121. Então, se eu contratar um trabalhador a mais, a partir do 10º trabalhador, a minha produção vai ser acrescentada de 21 unidades. Pela derivada, falou que ia ser 20, né? É um valor aproximado. Tá? É isso que eu estou falando. Imagina que está no x igual a 10, e você já sabe que para a variação na saída do resultado de y na produção, de uma unidade a mais, de um trabalhador contratado a mais, né, vai ser 20 unidades. Ou seja, do 11º trabalhador vai ser de 20 unidades. Bom, então sabendo isso daí, que para no ponto de x igual a 10, cada unidade que eu acrescento de x, o y vai responder 20 unidades. Então, suponha que agora eu só variei 0,1 unidade de x. Não variei mais uma unidade, 0,1. Qual que vai ser o impacto no y? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte. Agora, nessa mesma função aí que a gente tem, aqui na minha variação de x, certo? Eu variei não uma unidade, apenas 0,1 unidade. No meu exemplo de trabalhador, ele não vai dar muito adequado, né? Porque não dá para ter 0,1 trabalhador. Mas tá bom. Tá? Eu quero saber qual que vai ser o impacto aqui na variação do y. Então, o que eu fiz? Ó, logo, se x só variou 0,1 unidade, ou seja, delta de x só 0,1, então essa parte de baixo variou 0,1. Tá? Na entrada aqui, ó, certo? Então, a variação na saída aqui embaixo, ó, no y, a variação de y vai ser quanto? Então, é só você pegar, ó, a variação de y vai ser igual 20. Por que 20? Você sabe que para cada unidade de x, no ponto 10 de x, o y responde 20 unidades. Então, ó, 0,1 unidade de x, quando x varia 0,1 unidade, o y vai variar quanto? 2. Por quê? O que eu peguei? Se para cada unidade de variação de x o y varia 20, é só eu pegar esse 20, do valor da derivada, certo? E multiplicar por 0,1. 2, certo? Então, pensa bem, ó. Para cada unidade de x que eu vario, o y responde 20 unidades. Então, 0,1 unidade vai impactar em quanto? Em 2. Então, peguei e multipliquei por 0,1, tá? Agora, veja que nesse meu exemplo, por que eu fiz esse exemplo? Você deve estar se perguntando, esse segundo exemplo. Tá? Eu fiz o segundo exemplo porque é o seguinte, lembra que eu falei que quanto menor o valor de x, quanto menor a variação de x, perdão, mais verdadeiro, pela regra da derivada, você vai chegar no valor de quanto variou de fato a função. Tá? Aqui deu um erro de 1 unidade, tá? O valor verdadeiro foi 21 unidades. Né? Pela derivada, pela regra da derivada, deu 20 unidades. Agora, nesse meu outro exemplo, ó, se a função for 10, a gente já viu que o resultado, se o x for 10, o resultado da função é 100. Igual aqui, ó. Agora, se x for 10,1, qual que é o resultado da função? Você põe 10,1 dentro da maquininha lá, leva ao quadrado, dá 102. O que aconteceu aqui nesse caso? Tá? Variou
2 unidades. Quando eu saí do 10 para o 10,1, o x variou de 10 para 10,1, o y respondeu em 2 unidades. Pela regra da derivada, olha lá, quando eu variei 0,1 unidade, quanto que variou o y? 2 unidades. 2 unidades. Tá? Então, ou seja, quanto menor a variação do x, tá? O resultado da derivada vai ser mais próximo do valor verdadeiro. Tá? Quanto maior, vai ter uma diferença um pouquinho maior. Tá bem? Então, veja isso daí. Na verdade, aqui dá 102,01. A variação aqui dá 2,01. Tá? Então, bem próximo do valor que a gente acharia pela regra aqui, ó. Então, esse lado aqui eu estou mostrando para você a prova real, aqui eu estou mostrando pela regra da derivada. Tá? Então, resumindo, nessa função x ao quadrado, a gente viu que a derivada é 2x. A função derivada me mostra para mim, dado que eu variei x, quanto que vai variar y. Mas para isso, eu preciso saber em que ponto eu estou da função x. No meu exemplo, eu estou usando no ponto 10, certo? Então, se eu estou no ponto 10, tá, eu ponho o 10 aqui no lugar do x, da função derivada. E resolvo. Então, deu o resultado de 20. Isso significa que, para cada unidade que eu vario x, o y vai variar 20 unidades. Mas, tem que apenas no ponto que eu estou da função 10. Se eu for do 10 para o 11. Se eu tiver em outro ponto da função, no 20, eu tenho que colocar o 20 aqui para eu saber. Tá? Aí eu colocaria o 20 aqui, ia dar o resultado 40, certo? 2 vezes 20, 40. Né? E aqui ia ser 20. Aí eu estaria falando, olha, no 20, se eu for para o 21, né, variar uma unidade a partir do 20, quanto que vai variar a função? Aí você fala, vai variar 40, tá bem? E aqui embaixo eu mostrei para você, nessa mesma função, que se a variação for bem pequenininha, aí o valor vai se aproximando, vai chegando quase no valor exato, pela regra, do que seria o verdadeiro, tá bem? Como que eu fiz isso? Eu já calculei aqui antes que para cada unidade de x, a função varia 20 unidades, então 0,1 unidade de x, né, ia variar quanto y? Era só pegar aqui, ó, multiplicar o valor que eu tinha encontrado antes, 20, que é para cada unidade, por 0,1. Ou fazer uma regra de 3, né? Daria para chegar nesse mesmo resultado. Tá bem? Então, eu espero com isso ter ajudado a entender um pouquinho mais o que é a função e o que é a derivada. A derivada é o estudo da função. Ela mostra para você quanto que varia a função, dado que varia o x, uma variável independente. Só que para isso você precisa saber em que ponto você está da função. Tá? Porque dependendo do ponto de x que você está na função, né, a taxa de variação de uma unidade de x vai impactar na variação da função um valor diferente. A não ser que é numa função linear, que vai ser sempre igual em qualquer ponto que você está, ou uma função constante, que vai ser sempre zero, porque a função não vai variar. Tá bem? Então, não usei de nada de gráficos aqui, tentei usar mais a intuição, usei a maquininha aí para tentar explicar para você. Espero que ajudou um pouquinho na compreensão. Eu vou tentar gravar um vídeo agora, retomando as principais regrinhas lá de derivadas mais simples para quem está com dificuldade, tá bem? Então, um abraço aí para todos. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!